Dólar comercial sobe quase 5%. É a maior valorização num único dia desde 2008. Estados Unidos tem novos protestos contra Donald Trump. Após encontro na Casa Branca, presidente eleito diz que vai se aconselhar com Barack Obama. Nos bastidores, o governo não estava preparado para passar o poder para Donald Trump e pôr abaixo 8 anos de legado político. Homem morre eletrocutado depois de salvar vítima de temporal na Grande São Paulo. Passageiros pulam janela de ônibus para fugir de protesto que queimou veículos. Contas do estado do Rio sofrem novo bloqueio e governador diz que vai atrasar salários. Comércio varejista tem o pior setembro em 14 anos. Quase metade das mortes no trânsito em São Paulo tem relação com bebida alcoólica. A culpa foi dele mesmo, que ele bebeu e foi dirigir. Chega ao Brasil a biópsia líquida, novo exame de sangue que promete revolucionar o tratamento do câncer. O sangue é uma fonte inesgotável de informações sobre a nossa saúde e também as nossas doenças. E o incansável Túlio Maravilha está de volta. Atacante de 47 anos vai disputar a terceira divisão de São Paulo. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Um homem de 40 anos morreu eletrocutado depois de salvar um estranho em Osasco, na Grande São Paulo. A tragédia aconteceu durante uma tempestade que provocou estragos em cidades da Grande São Paulo e do interior. A polícia do Rio ainda não identificou os criminosos que sequestraram um homem na frente do filho de apenas 5 anos. Tudo foi gravado por câmeras de segurança. 4 em cada 10 mortes no trânsito de São Paulo estão relacionadas ao consumo de bebida alcoólica. O dado é de uma pesquisa da Universidade de São Paulo e inclui motoristas, passageiros e pedestres. Já foram identificados os corpos de 4 dos 5 jovens assassinados a caminho de uma festa na Grande São Paulo. A principal linha de investigação da polícia é de que o crime tenha sido motivado por vingança. Donald Trump deu o primeiro passo para começar a transição de poder nos Estados Unidos. Bom, ele se encontrou com Barack Obama na Casa Branca. Boa noite, Karen Bravo. Como é que foi esse encontro, Karen? Boa noite, Joseval. Boa noite, Raquel. Olha, eu diria que foi, no mínimo, desconfortável, viu? Porque até a última segunda-feira, Obama era uma das vozes mais críticas a Trump. E agora precisa preparar o terreno para o seu sucessor. Então, vamos a Nova York falar com Iula Rocha, que tem mais detalhes. Iula, boa noite para você. Afinal de contas, né, a gente quer saber o que Donald Trump e Barack Obama conversaram hoje. Chegou ao Brasil um novo exame que pode revolucionar o tratamento de vários tipos de câncer. É a biópsia líquida. Analisando o sangue do paciente, os médicos têm o diagnóstico para uma terapia mais precisa e menos invasiva. Vamos ver a reportagem de Simone Queiroz. A Polícia Federal cumpriu hoje a 36ª etapa da Operação Lava Jato. Um advogado e um empresário são suspeitos de lavar mais de 50 milhões de reais para pagamento de propina. As empresas citadas na denúncia não quiseram se pronunciar. Os advogados de Adir Assad e Rodrigo Tacla Duran não foram localizados. E veja outras notícias pelo Brasil. Em instantes, descaso na saúde pública. Sem equipamentos para exames em Brasília, pacientes esperam meses por um raio-x. O que pode mudar na estratégia militar americana com Donald Trump no poder? Túlio Maravilha volta ao futebol para disputar a terceira divisão de São Paulo. Você vê que sob o efeito Trump, o dólar sobe quase 5%, foi a maior alta em 8 anos. A gente volta já já. Olha, quase 15 mil pessoas estão numa fila para fazer uma tomografia nos hospitais públicos do Distrito Federal. Joseval, enquanto isso, equipamentos novos estão parados nos corredores. A reportagem é de Galton Sé.
A Secretaria de Saúde do Distrito Federal admite que apenas um dos 3 tomógrafos do hospital de base está em funcionamento. Um segundo equipamento estaria em manutenção e o terceiro teria problemas no contrato de manutenção. Em relação aos aparelhos de raio-x, o governo afirma que estão em pleno funcionamento. Já sobre o PET-scan, a informação é de que o projeto de instalação foi aprovado e aguarda autorização para que as obras sejam retomadas. O comércio varejista apresentou resultado negativo pelo 3º mês consecutivo. Em setembro, o recuo foi de 1%. E olha, é o pior resultado dos últimos 14 anos. O setor mais prejudicado foi o de supermercados. Pela segunda vez esta semana, a União bloqueou as contas do estado do Rio de Janeiro, desta vez devido ao não pagamento de uma dívida de 140 milhões de reais. Na segunda-feira, o motivo foi outra dívida de 170 milhões de reais. Hoje, o governador afirmou que não haverá dinheiro para pagar os salários de todos os servidores do estado até o 10º dia útil deste mês. O Tribunal Superior Eleitoral vai ouvir o ex-presidente da empreiteira Andrade Gutierrez sobre um cheque de R$1 milhão nominal a Michel Temer, candidato a vice de Dilma Rousseff em 2014. E para a defesa de Dilma, esse cheque indica que doações para a campanha entraram pela conta de Temer, o que pode influenciar a decisão da Justiça sobre a cassação da chapa. Em nota, o PMDB informou que arrecadou os recursos segundo os parâmetros legais e que as doações de empresas ao partido obedeceram às normas da Justiça Eleitoral. E acrescentou que análises feitas pelo Tribunal Superior Eleitoral comprovam que não há indícios de irregularidades. Você vai ver a seguir: reforma política aprovada no Senado prevê perda de mandato para quem mudar de partido. Seleção brasileira retorna ao Mineirão depois da goleada histórica na Copa. Túlio Maravilha vai voltar aos gramados. Jogador que garante ter feito 1000 gols na carreira é apresentado por time da 3ª divisão. Não perca, é já já. E o Senado aprovou em primeiro turno o texto da PEC da reforma política. Entre as mudanças que ainda estão sendo discutidas está a redução no número de partidos. Vamos a Brasília ao vivo falar com Kennedy Alencar. Boa noite, Kennedy. Quais são os bastidores dessas tentativas da Câmara de votar mudanças na lei de leniência e também naquela proposta do Ministério Público de combate à corrupção? Obrigada, Kennedy. A Justiça Eleitoral julgou improcedente a ação que dizia que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, teria beneficiado o prefeito eleito de São Paulo, João Dória, e seu vice. A ação, movida pelo Ministério Público, por Fernando Haddad e pela coligação Mais São Paulo, também fazia referência a uma suposta nomeação de secretaria em troca de mais tempo no horário eleitoral. E atenção, agora há pouco manifestantes invadiram a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.